Bom dia! Vamos dar continuidade à nossa aula de Matemática 2, no capítulo 4, Figuras Geométricas Espaciais, no módulo 2. A gente vai para a segunda parte, a gente vai falar somente dos poliedros. Na aula passada, a gente estudou os poliedros e os não poliedros. Essa aula a gente vai falar apenas dos poliedros, né? O que são poliedros? São figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por polígonos, ok? Só relembrando. Os elementos, vamos ver os elementos de um poliedro. Então, os elementos de um poliedro, ó. Aí aqui a gente tem um paralelepípedo. E aí os elementos do poliedro são quem? A aresta, né, ó. Ok? A aresta, o vértice, ok? Os vértices e as faces, que são as arestas, né? As arestas vão ser os segmentos de retas que vão interligar os vértices. E vão ser os vértices? Os vértices vão ser formados, né, ó, pelas dos arestas, ou seja, pelos segmentos de retas, vão ser os pontinhos que vão estar aqui em toda a figura, né, ó. Vai ser as faces vão ser os lados, né, ó. Essa figura aqui, ela possui 6 lados, ok? Então, as faces vão ser os lados. A gente tem 3 lados aqui que estão visíveis e a gente tem mais 3 lados que não estão visíveis. Então, a aresta vão ser os segmentos de retas que interligam um vértice ao outro. Os vértices, né, vão ser formados pelos segmentos de retas, ou seja, as arestas. E as faces são os lados do poliedro, ok? Então, os elementos de um poliedro são quem? Arestas, vértices e faces. Esses são os elementos de um poliedro. Os poliedros, eles estão divididos em 2 partes, em prismas e pirâmides, que a gente vai ver mais na frente. A gente vai começar vendo os prismas, ok? Então, os poliedros, eles podem estar divididos em prismas e pirâmides. Então, a gente vai ver os prismas primeiro. Mas o que são os prismas? Os prismas são poliedros que possuem 2 faces idênticas e paralelas entre si, né? E possui 2 bases, ok? Então, vamos ver aqui a composição do prisma. Ele possui, ó, 2 bases, a base que está em cima e a base aqui, ó, que está embaixo. Então, ele possui 2 bases. Ele possui, ó, faces laterais, aqui são as faces laterais, ok, ó. E essas 2 bases, ó, vocês podem perceber, elas são idênticas, ó. São idênticas, essa base aqui, ó. Tem 5 lados, é um polígono que possui 5 lados, e a base de baixo também é um polígono que possui 5 lados. Então, ele possui 2 faces idênticas, que são chamadas de base, e ele possui faces laterais, que são retangulares. Então, aqui, ó, eu vou ter as arestas, né, ó. As arestas, ok? Vou ter as arestas que formam esse prisma. Eu vou ter os vértices, e eu vou ter a altura, né, também. Então, essa é a composição do prisma. Então, o prisma, eles são poliedros, ele possui 2 faces idênticas, novamente repetindo, que são as bases, né, são paralelas entre si, e possui as faces laterais, que são retangulares, ok? Então, aqui a gente tem a composição do prisma. Eles podem ser classificados em 2 tipos.
os prismas retos e os prismas oblíquos. Vamos ver aqui qual é a diferença. Na imagem A, né, eu tenho um prisma reto. Ele é formado nas suas faces laterais por retângulos, né? Ó, vocês podem observar que as faces laterais são retangulares. No prisma oblíquo, que é a imagem B, as suas faces laterais, elas são em forma de paralelogramos. Então, a diferença nós vamos ter, ó, no prisma reto, as suas faces laterais formadas por retângulos, né? Suas faces laterais vão ser retangulares. Eles continuam tendo duas faces iguais, né? Que são as bases. E no prisma oblíquo, as faces laterais, elas são paralelogramos, ok? Então, vocês podem observar aqui no prisma reto, né? A gente tem um prisma que ele consegue ficar totalmente reto em cima de uma superfície, né, ó. E no prisma oblíquo, ele fica um pouco inclinado em cima de uma superfície, ok? Aí nós também podemos classificar, né, com nomes, dar nomes aos prismas. E os prismas, eles vão mudando o seu nome, os seus nomes vão mudando de acordo com a sua base, ó. Aqui no primeiro, a base do prisma, ó, é triangular, ó, em 3 lados. Então, eu vou dizer que ele é o quê? Prisma de base triangular, ou prisma triangular, simplesmente, ok? Então, ó, as suas faces, ó, são retangulares e as suas bases são triangulares. Em todos os prismas, gente, ó, as faces laterais vão ser retangulares, ó. Podem observar. O que é que vai mudar quando eu for escrever o nome deles? Vou ter que observar a base. Aqui a base é triangular, então prisma de base triangular ou somente prisma triangular. Aqui, ó, nós temos um prisma na qual a base possui 4 lados. Então, prisma quadrangular, ou pode ser também chamado, né, de paralelepípedo, ok? Aqui, ó, nós temos um prisma na qual a sua base tem 5 lados. Então, prisma de base pentagonal ou prisma pentagonal. Nesse outro aqui, a gente tem um prisma onde sua base tem 5 lados. Então, prisma de base hexagonal ou simplesmente prisma hexagonal. Então, os prismas, né, eles têm todas as suas faces retangulares. Então, eu vou escrever o nome de cada um deles de acordo com a sua base. Então, primeiro eu vou identificar lá se a base tem quantos lados, né, para mim poder estar escrevendo seu nome. Se tiver 3 lados, a base tiver 3 lados, é triangular. Se tiver 4 lados, quadrangular. Se tiver 5 lados, pentagonal. Se tiver 6 lados, hexagonal. 7 lados, heptagonal. E assim vai, ok? Agora a gente vai para as pirâmides, né? As pirâmides também são poliedros e elas têm, diferente dos prismas, as pirâmides só têm uma única base. E as suas faces laterais, elas são triangulares. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui a gente tem uma pirâmide, ó. Ela possui apenas uma única base, diferente dos prismas, que os prismas, repetindo, possuem 2 bases iguais. Então, ela possui uma única base, ok? E possui as suas faces laterais, ó, suas faces laterais triangulares, em forma de triângulos, as suas faces laterais. Então, qual a diferença da pirâmide para o prisma? A pirâmide já possui apenas uma base, enquanto o prisma possui 2 bases. As faces laterais da pirâmide são triangulares, enquanto a dos prismas são retangulares, né? Então, aqui, ó,
nós temos a base quadrada e nós temos as faces laterais triangulares. Então, na pirâmide também, né, ela só vai mudar a base quando você for fazer a leitura. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada ou uma pirâmide quadrangular, porque a base tem 4 lados. Aqui a gente tem um vértice, aqui tem vértice, aqui nós temos outro vértice, outro vértice, outro vértice. E aqui a gente tem as arestas, né? Arestas, arestas. E as faces laterais, ok? Então, vamos ver, ó, como é que a gente lê, né? Ó. Aqui a gente tem uma pirâmide, ó, de base triangular, ó. A base dela tem 3 lados. Então, a gente lê pirâmide de base triangular ou simplesmente pirâmide triangular. Aqui a gente tem uma pirâmide no qual a base tem 4 lados. Então, a gente tem uma pirâmide de base quadrada ou uma pirâmide quadrangular. Aqui a gente tem uma pirâmide na qual a base tem 5 lados. Então, a gente lê pirâmide de base pentagonal, ok? Ou simplesmente pirâmide pentagonal. E aqui a gente tem uma pirâmide de base hexagonal, tem 6 lados. A gente lê pirâmide de base hexagonal ou simplesmente pirâmide hexagonal, ok? Então, as pirâmides também vão ser de acordo, sua classificação, seus nomes vão ser de acordo com a quantidade de lados que vai possuir a sua base. Aí aqui, por último, para finalizar, os poliedros, né? Além do que aqueles que a gente já viu, os prismas e as pirâmides, eles têm ou eles podem ser lidos também de acordo com o número de lados da sua face, ok? Por exemplo, eu tenho um poliedro que tem 4 faces. De acordo com o número de lados das suas faces, como ele tem 4 faces, eu chamo ele de tetraedro. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a pirâmide triangular, né, ó. E a pirâmide triangular, ela tem 4 faces no total, incluindo as suas faces laterais, são 3, e a base que é mais uma, então fica 4. Então, eu chamo essa pirâmide triangular, de acordo com o número de lados da sua face, de um tetraedro, ok? Um poliedro que tem 5 faces, eu chamo ele de pentaedro. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um prisma de base triangular. Então, ele tem 5 faces no total. 2 bases, mais 3 faces triangulares, mais 3 faces laterais. Então, nós temos 5 faces no total. Então, eu chamo ele de pentaedro. 6 faces, hexaedro. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o cubo. Ele tem 6 faces. Então, o cubo é um hexaedro. 7 faces, um heptaedro. A gente tem aqui uma pirâmide de base hexagonal, né? Possui uma base e 6 faces laterais, né? Então, é um heptaedro. Aí, nós temos o octaedro, ó. O octaedro, que é essa figura aqui que possui 8 faces. Nós temos também o dodecaedro, que é essa figura aqui que possui 12 faces. Se tiver 20 faces, é o icosaedro. Então, eu classifico também os poliedros de acordo com o número de faces totais, ok? Ao terminar de assistir o vídeo, curtam e comente. Tchau e até a próxima!